segundo mandato tem tudo para ser melhor do que o primeiro, porque tem recursos já no caixa da prefeitura, como é o caso das obras anti-enchentes. Tem grandes projetos prontos para acontecer e tem os desafios que nós vamos trabalhar mais do que nunca para fazer com que Rio Preto fique essa cidade que todos nós nos orgulhemos. E com um detalhe, Toledo, que é importante deixar assim frisado para as pessoas, que é o trabalho que eu quero fazer, que a nossa equipe quer e vai fazer com as bênçãos de Deus por todos, mas principalmente para diminuir as diferenças da cidade, para continuar avançando ainda mais naqueles que mais precisam do olhar do poder público municipal. É um agradecimento muito forte, muito profundo, muito grande aos seus ouvintes e o espaço que você me dá, essa oportunidade, e quero mais uma vez dizer muito obrigado a você e aos nossos queridos e queridas ouvintes, que eu sei que claro, as mulheres aqui são maioria que nos ouvem nas suas casas. O SEMAI, ele precisa agora assumir uma posição nova no cenário da cidade, que é, além da questão da água e a questão do esgoto, com a regularização dos loteamentos, e vou dizer a você, eu vou confessar aqui, eu não esperava que nós fôssemos conseguir o registro de tantos loteamentos no cartório quanto nós conseguimos. E quantos foram, prefeito? Foram mais de 20 já registrados em cartório, quando os governos anteriores não conseguiram regularizar nenhum. Nós conseguimos regularizar mais de 20. E agora, o que acontece? Nós descobrimos que tem uma lei federal que permite que os recursos das empresas de saneamento, como é o caso do SEMAI, possam também fazer drenagem urbana de águas de chuva. E tem vários loteamentos que nós já colocamos água e esgoto pelo SEMAI. Só que nós ainda não asfaltamos esses loteamentos. Para asfaltar, precisa coletar, fazer os bueiros, para as pessoas entenderem. Precisa fazer os bueiros e a canalização da água de chuva. Porque se você fizer o asfalto sem os bueiros e a canalização da água de chuva, o asfalto não dura nem 6 meses. Então, nós descobrimos que existe uma lei federal, que é o Plano Nacional de Saneamento, que pode fazer com que recursos do SEMAI e do saneamento, porque no caso o SEMAI é uma empresa, possam ser usados para fazer essa tubulação de águas de chuva. Agora, olha o detalhe importante. O SEMAI não pode ele fazer então? Pode. O SEMAI pode fazer, mas tem muitos loteamentos irregulares que as pessoas não podem. E para o povo entender, prefeito, isso é absolutamente lícito. Legal, lógico. Aliás, uma coisa importante, eu liguei ontem para o presidente da Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos e tal, e expliquei isso para ele. Ele falou, mas poxa, nós não tínhamos entendido isso, prefeito. E uma coisa assim importante, que fique claro para as pessoas, nós, o SEMAI, precisa fazer a sua ação social. Existe falta d'água na cidade? Em alguns lugares existe. Quando queima a bomba de poço, quando queima alguma estrutura. Mas nunca o SEMAI investiu tanto em reservação de água quanto está investindo no nosso governo. Só para você ter ideia, Toledo, nós estamos fazendo 11 grandes reservatórios de água de 2 milhões de litros cada um. Que 11 vezes 2 milhões dá 22 milhões de litros. Reservatórios novos. A hora que eles ficarem prontos, estão quase prontos, eles vão ser interligados um com o outro, para quando queimar a bomba de um poço num lugar, você possa desviar a água do outro. Porque à noite o consumo de água é baixo. Se a gente deixar o poço ligado, enchendo esses reservatórios, eles se acumulam à noite. Quando esses 11 reservatórios estiverem prontos e interligados, você vai ver que vai diminuir muito as questões pontuais de falta de água. Por quê? Porque aí a gente desvia a água de um reservatório desse para o lugar do poço onde a bomba queimou.
entendeu? Então é isso que acontece. Então eu quero deixar claro às pessoas que esse projeto é um projeto bom. Agora, para quem não mora nos loteamentos irregulares não faz diferença, mas para quem mora, principalmente para os mais pobres, faz. Porque se o SEMAI for fazer essa obra de drenagem e para asfaltar precisa ter a drenagem da água da chuva, eles vão ter que pagar. E o custo é alto. É mais caro a drenagem do que o asfalto. Você vê, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo lá do Jéssica, eles devem pagar em torno de R$50 por mês pela rede de água e de esgoto, além do que paga do consumo de água e esgoto. Se fosse acrescentar essa drenagem, isso mais do que dobraria. Mas das pessoas que não podem pagar, a gente queria fazer de graça. Nós ganhamos a eleição, nós vamos continuar sendo prefeito. Então, qual era a ideia? Era não parar, era agilizar para que esse projeto fosse votado agora, não é? Para que esse recurso viesse para a prefeitura e já pudesse iniciar em janeiro essa licitação. Janeiro são meses de chuva, janeiro, fevereiro, março. Em março terminaria a licitação, começaria a obra de drenagem dessas águas de chuva. Em abril, que já é o período da seca, período ideal para se fazer a drenagem, para depois você fazer o asfalto. Nós vamos rediscutir isso com a Câmara. O governo é um governo transparente, né? Vai atrasar um pouco, mas eu tenho certeza que a sensibilidade da Câmara vai ser fundamental para que a gente faça isso para as pessoas.